Mas aí agora eu vou falar para vocês sobre marketing digital. Vamos direto ao assunto porque a gente tem bastante coisa para conversar aqui, tá? Primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre a definição de marketing. Muita gente não sabe exatamente o que é marketing, né? Se confunde quando se fala de marketing. Mas basicamente o marketing é um conjunto de estratégias para se alcançar os objetivos da sua organização, da sua empresa. Então, tem muita gente que às vezes acha que marketing é outra coisa, só ficar fazendo propaganda, ficar fazendo postagem. Não, não é isso. Marketing é uma parada estratégica, é uma coisa que você tem que parar para pensar, tá? E é por isso que tem que ter isso aqui, ó, planejamento. Não tem como você fugir dessa questão do planejamento. Então eu já dou essa dica para você. Pega uma caneta, pega um papel, porque tem bastante coisa para você começar a pensar a partir de hoje. É claro que nossa aula aqui é uma aula mais introdutória sobre o assunto, né? A gente não vai discutir muitos detalhes sobre isso, mas pelo menos vai começar a te ajudar a pensar sobre isso, tá? Então, uma das coisas principais que você precisa saber é essa questão dos 4 P's, é o famoso 4 P's do marketing. O que significa isso? São 4 itens que você tem que pensar muito sobre o seu negócio, que é o produto, ou seja, tem que estar muito claro na sua cabeça qual é o seu produto, como ele funciona, para que ele serve, como que ele agrada o seu cliente. O preço, essa questão de custos, enfim, toda essa logística por trás de qual o preço final que você vai oferecer para o seu produto, para o seu cliente. A praça significa onde é que ele atua? É na cidade? Ou será que é uma atuação regional? Eu posso atuar no estado inteiro, no país inteiro? Isso depende muito e tem gente que às vezes não para pensar sobre isso. Se for um infoproduto, né, um produto digital, é muito mais fácil. Mas se for um produto físico, será que ele não consegue? Será que você não consegue reorganizar a logística para trabalhar isso na internet, online, nas redes sociais? Então a gente vai começar a pensar sobre isso. E o último ponto, o último P, o P de promoção. É aqui que muita gente começa a errar, começa a entender, a confundir os conceitos. Porque promoção não é essa questão de você dar desconto, promoção de 50%, promoção de 20%. Não é isso. O quarto P, o P da promoção, é um P que significa como que você vai promover o seu produto, como é que você vai promover a sua proposta de valor, como é que você vai entregar esse valor para o seu cliente, né? Como é que você vai chegar nele através dessas estratégias que você está pensando? E é aqui que entra uma confusão. Muita gente então pensa que marketing e publicidade é a mesma coisa. Não, não é. Publicidade é um instrumento do marketing. É uma das maneiras de você instrumentalizar as estratégias que você tem para o seu produto, né? Como que você vai alcançar os objetivos da sua empresa, tá? Então fique bem claro isso, porque a partir de agora eu vou explicar para vocês uma das maneiras de como que você pode planejar o seu marketing, tá? Então preste atenção nisso aqui, ó. Uma das maneiras da gente fazer marketing, que é a maneira mais atual, mais moderna que você precisa conhecer, é o marketing digital. Isso tem que estar muito claro na sua cabeça. O que é o marketing digital? É escrever textos em blogs e posts no Facebook e no Instagram. Não é absolutamente isso, está totalmente errado. Marketing digital não é ficar fazendo post em Facebook, não é simplesmente ficar fazendo Instagram, fazendo stories, não é isso. Isso faz parte, mas isso faz parte de uma estratégia muito maior do que isso. Não é só você pegar o seu telefone e começar a fazer postagem de qualquer jeito. Isso não é marketing digital. Marketing digital exige todo um planejamento. Por quê? Porque, como eu falei para vocês agora há pouco, um dos P's, desses 4 P's do marketing é a praça, certo? É o ambiente, onde é que você vai trabalhar as estratégias da sua empresa. Então, o marketing digital é para você pensar estratégias para quê? Para o ambiente digital. Justamente isso que eu estou falando para vocês. Como é que você vai pensar estratégias para a praça, para o ambiente digital da sua empresa? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar a quantidade de vendas que você pode estar perdendo simplesmente porque você não tem uma estratégia aplicada no mundo digital? Então, eu vou explicar algumas coisas para você nesse vídeo, tá? Olha só. Uma das maneiras que eu acho mais interessante de se fazer marketing digital é através disso aqui que eu vou explicar para vocês agora, tá? É claro que existem vários modos diferentes, você pode fazer várias maneiras diferentes do marketing digital. Você pode pagar os anúncios, você pode criar, não sei, você pode, enfim, tem muitos modelos diferentes. Mas o que eu vou explicar para vocês é uma das coisas que eu acho mais interessante no mundo do marketing. Tá vendo isso aqui? O que esse coraçãozinho significa? É quando o seu cliente se apaixona por alguma coisa que você oferece. Tá? É quando ele começa a se sentir muito atraído por aquilo que você está oferecendo. E o nome disso é marketing de atração.
E é isso que eu quero explicar para vocês. Então, marketing de atração. É quando o cliente começa a se sentir atraído por aquilo que você está oferecendo. Ele começa a olhar aquilo, começa a chamar muita atenção, então toda vez ele para olhar aquilo que você postou, ele para saber um pouco mais daquilo que você está oferecendo, ele para te ouvir. E isso é uma das coisas mais incríveis que tem no marketing, sabe por quê? Porque enquanto no marketing tradicional, aquele que você vê na rádio, que você vê na televisão, que você vê num jogo de futebol, naquele tipo de marketing, os empresários investem para alcançar as pessoas. Ele tenta alcançar as pessoas onde elas estão. Então, quando você vê o outdoor no meio de uma estrada, por exemplo, aqui no marketing tradicional, ele está indo atrás onde as pessoas estão, certo? Só que no marketing de atração, essa lógica se inverte e isso é muito interessante. Por quê? Porque você faz um investimento, que pode ser um investimento de tempo, um investimento de esforço, um investimento de dinheiro, mas não é para chegar onde as pessoas estão. Você investe para que as pessoas venham até você. Então a lógica é completamente diferente e tem uma grande vantagem em cima disso. Porque enquanto no marketing tradicional, por exemplo, você tem um investimento para alcançar as pessoas, você não sabe quais delas estão assistindo ou quais delas vão se transformar em potenciais clientes. Enquanto que no marketing de atração, as pessoas que chegam até você, elas naturalmente têm um potencial muito maior de se transformar em cliente, porque ela que veio até você. Então ela provavelmente está precisando ou está querendo saber sobre o seu produto. Então a chance do investimento ser certeiro é muito maior, tá? No marketing de atração. Então, o que significa isso então? O que é o marketing de atração? É quando você cria conteúdos estratégicos para o seu cliente, para atrair o seu cliente, ou seja, né, a gente está falando de atração, mas não apenas isso. Além de atrair, você vai engajar o seu cliente. Então, o marketing de atração é quando você cria conteúdos estratégicos para atrair, para engajar o seu cliente. Para quê? Para você atrair e engajar essa audiência que vai comprar o seu produto, que vai comprar o seu serviço. Então, uma das maneiras de você fazer isso é através do marketing de atração, ou também a gente pode... um desses modelos de marketing de atração é o que a gente chama de marketing de conteúdo, que é o que eu vou explicar para vocês um pouquinho em detalhes, tá? Marketing de conteúdo. Basicamente você gera conteúdo nas suas redes sociais, nas suas mídias, nos seus canais digitais, você gera conteúdo, sempre um conteúdo muito interessante para que as pessoas passem a olhar para você, que você fala, olha, realmente essa pessoa entende desse assunto, uma pessoa que tem autoridade nesse assunto, uma pessoa que de fato conhece o assunto, ela sabe do que ela está falando. Então, cada vez que eu lembrar de um produto ou de um serviço que eu estou precisando, de quem que eu vou lembrar? Daquela pessoa nas redes sociais que sempre fala desse assunto e sempre fala muito bem. Então, isso é uma maneira de você atrair e de você gerar autoridade, tá? Bom... Mas para entender o marketing de conteúdo, que é uma das maneiras de fazer o marketing de atração, você precisa entender a jornada do vendedor. Isso aqui é muito interessante, é muito importante também. Sabe por quê? Presta atenção no seguinte. Todo vendedor, ele sempre passa por esse processo aqui. Não tem como fugir. Ele sempre passa por essas etapas aqui. Quais são as etapas? Se você é vendedor, se você tem ali os seus vendedores, seus funcionários, você sabe disso. Como é que funciona? Ele sempre... A primeira etapa dele é atrair o cliente. Então, ele pode ficar lá, sei lá, na porta da loja, ou ele pode ficar no WhatsApp. De alguma maneira, ele tem que atrair os clientes. Então, vamos imaginar que nesse primeiro momento, ele consegue atrair uma grande quantidade de clientes. Atrair, chamar atenção. Chamar a primeira atenção para ouvir a sua conversa, certo? No segundo momento, o que esse vendedor tem que fazer? Ele tem que converter essas pessoas que foram atraídas, ou seja, uma quantidade um pouquinho menor, né, porque ele não vai conseguir atrair todo mundo, mas ele vai converter todo mundo, ele vai conseguir converter algumas dessas pessoas. O que é converter? É pegar um número de WhatsApp, é pegar um telefone, é marcar uma conversa depois, então já começa a converter aquele cara no potencial cliente. Então, dessa grande quantidade que ele consegue atrair, depois ele consegue converter alguns. Quando ele consegue converter alguns, o que ele passa a fazer? Quando ele pega o número do telefone, por exemplo, do WhatsApp, ele começa a se relacionar, começa a trocar uma ideia, mandar uma promoção, mandar uma foto e tal, começar a trocar uma ideia. Então ele começa a se relacionar com esse cliente, certo? Desses clientes que ele se relaciona, alguns deles ele consegue vender o produto no final. Então a gente vai ter uma quantidade cada vez menor, se você observar aqui, até a gente chegar na última fase, que é uma fase de retenção. Ou seja, desses que ele conseguiu vender o produto, alguns deles
vai voltar novamente, ele vai conseguir reter para novas vendas. E olha que interessante, isso que você está vendo aqui é a jornada do vendedor, é o que ele passa, é o que ele faz no dia a dia dele. E se você observar bem, isso aqui ó, é o quê? Isso aqui é uma espécie de funil. Olha só, é uma espécie de funil. Porque todo mundo que começa a entrar nesse funil, ele vai passando, ele vai descendo até que ele chega no final, consegue vender o produto e alguns deles conseguem ser retidos. Agora, o que é importante você saber? Isso é a maneira como o vendedor age, qual é o processo natural de venda. Mas será que é assim que o consumidor age? Olha só. A jornada do comprador é um pouquinho diferente. E aí aqui está o segredo. Quando você consegue entender a jornada do comprador com a jornada do vendedor, quando você começa a encaixar as duas peças, aí as coisas começam a fazer sentido para você no seu marketing. Então quais são as etapas da jornada do comprador? Presta bem atenção nisso aqui. A primeira etapa é a etapa de aprendizado e descoberta. Ou seja, o cliente, ele não sabe que ele precisa do seu produto ou do seu serviço. Ele está ainda numa fase que ele vai descobrir que ele vai precisar. Então é uma fase que ele está lá, de repente ele começa a ouvir falar de uma coisa ou outra, é o primeiro contato que ele tem com o produto ou com o serviço. Ele não sabe que ele tem essa necessidade. Num segundo momento, ele começa a se convencer, olha, de fato eu tenho esse problema. Eu acho que eu preciso mesmo desse produto. Eu acho que eu preciso mesmo desse serviço. Eu preciso mesmo de um encanador, eu preciso mesmo de um sapato. Ele começa a pensar sobre isso, ele reconhece que ele tem esse problema. De repente ele lembra que ele tem uma festa de casamento, ou ele lembra que ele vai fazer uma mudança. Ele começa a pensar, olha, realmente eu acho que eu tenho esse problema. Então nessa fase, é uma fase que ele começa a pensar sobre isso. Depois vem a terceira fase, que é a fase da consideração da solução. O que significa isso? Olha, ele já se convenceu que ele tem esse problema, que ele precisa comprar esse produto. Então o que ele vai fazer? Ele vai começar a querer saber mais sobre quais são os produtos que existem, quais são as especificações, quais são as características desse produto que ele precisa, desse serviço que ele precisa. Ele começa a considerar as possíveis soluções. E depois que ele já passou por essa fase, já está bastante maduro na cabeça dele, aí vem a fase da decisão de compra. Ele fala, bom, pronto, agora eu sei que eu preciso comprar. É uma fase que ele não vai voltar atrás, ele vai comprar. Agora nessa fase, é uma fase que ele vai só decidir aonde que ele vai comprar, qual é o melhor fornecedor, né? a melhor empresa que ele pode comprar esse produto. Então é a fase onde ele vai analisar todo mundo, a concorrência, para saber onde é que ele vai comprar. Então é isso que importa para a sua organização, é isso que você tem que entender. O que você precisa fazer então? Juntar as duas coisas. Você precisa colocar no papel qual é a jornada do seu vendedor e qual é a jornada do seu cliente, a jornada do seu comprador. Quando você une as duas coisas, olha o que acontece. A gente chega nesse ponto aqui. É isso que a gente precisa fazer. É esse o funil de vendas que você precisa organizar na sua empresa para que o marketing comece a fazer sentido. Porque você vai oferecer o marketing, esse marketing de conteúdo, você vai começar a criar conteúdos nas redes sociais, enfim, em todos os seus meios digitais, mas um conteúdo voltado para cada fase do seu cliente, tá? Então, por exemplo, nessa fase da venda de atração, que é a fase onde que é bem no começo, na fase de aprendizado e descoberta lá do seu cliente, é a hora que você tem que começar a colocar ele dentro desse funil de visitantes. Então, você atrai ele, por exemplo, para o seu site, você atrai ele para uma rede social, você atrai ele para algum tipo de interface que você começa a conversar com esse seu cliente. Num segundo momento, que seria a fase de converter, que o vendedor converte, é a fase onde ele está reconhecendo o problema. É uma fase que ele está começando a pensar sobre isso. Então, é o momento que a gente chama de lead, que é um potencial cliente. Você só precisa executar alguma ação para ele se transformar no seu potencial lead, tá? E assim vai com todas as etapas. Na etapa de relacionamento, é uma etapa onde ele já está considerando as soluções. O que significa isso? É uma grande oportunidade de você apresentar o seu produto. É nessa fase aqui, a fase onde o seu cliente está mais apto a receber uma ligação, a receber uma mensagem, a receber uma proposta do seu produto. Então, ao contrário de um visitante que mal entra aqui no funil e já recebe uma proposta, já recebe uma ligação, ele não gosta disso, porque ele não está no momento certo da compra. O momento certo da compra é mais ou menos por aqui, ó, quando ele já está considerando a solução. Então ele já começa a perceber já começa a querer saber mais sobre o seu produto. É esse o momento correto de você abordar esse seu cliente. E aí depois abordar no sentido de fazer propostas, né, que você já tem que começar a relacionar com ele antes.
E aí, quando a gente chega na última fase, na fase de vendas, ou seja, ele já está no ponto de decisão de compra, ele já quer comprar, porque ele só precisa saber qual é o melhor lugar que ele pode comprar. Então é aqui o momento onde você vende, onde você explica por que a sua empresa é melhor que o concorrente, por que o seu produto é melhor que o concorrente, qual que é o diferencial da sua empresa, tá? Então, esse é essencial, isso aqui é essencial, que você consiga unir as duas jornadas, do seu vendedor e a do seu comprador. Então, o que eu explico para você? Como é que você vende na sua empresa? Como é que você vende? Como é que é o processo de vendas? Como é que é a jornada disso que eu acabei de te explicar? Depois que você me responde, eu te falo. Isso aqui não interessa. Não interessa como que você vende. Sabe por que não? Sabe o que interessa, na verdade? Interessa é como o seu cliente compra. É isso que importa. O que você vai fazer agora? Você precisa estudar o seu cliente para saber como é a jornada dele. E aí você vai se encaixar dentro da jornada dele. A maneira como você vende não é importante, porque senão você não consegue encontrar o seu cliente. Você precisa entender como o seu cliente se comporta para daí sim você oferecer esses conteúdos da maneira correta, no momento certo, porque ele vai receber o conteúdo adequado para cada momento que ele está nesse estágio, nesse processo de jornada aqui. E como é que você sabe que um cliente saiu daqui para cá, que um cliente saiu daqui para cá? Como é que você pode controlar isso? Na verdade, tem várias maneiras. Uma delas que a gente chama de gatilhos. Você pode criar alguns gatilhos, que pode ser tanto um gatilho automático, por exemplo, usando algum software ou, enfim, algum processo no computador ou no celular, e você pode fazer isso manualmente mesmo, com relatóriozinho, com checklist, uma coisa bem simples. O que seriam esses gatilhos? Você pode criar algumas situações em que ele tem que tomar uma decisão, e quando ele toma essa decisão, você tira ele de um estágio para o outro. Por exemplo, você pode, criar um conteúdo atrativo, um conteúdo de valor, falando o seguinte: você já conhece a história do primeiro sapato que o homem fez? E aí você vai lá, coloca a foto do primeiro sapato, conta um pouquinho da história. Você vai atrair um monte de gente para visitar ali o teu blog, o teu site ou a tua rede social. E você vai contar um pouquinho dessa história. Um monte de curiosos vão entrar lá e vão começar a acessar. Só que no outro momento, no outro dia, numa outra fase, você vai oferecer um outro conteúdo, um outro post, dizendo o seguinte: olha, você sente dores no final do dia? Saiba que isso pode ser o seu sapato. E aí várias pessoas vão querer saber. Aí você fala o seguinte: você quer saber mais? Deixa aqui o seu e-mail que a gente manda para você a história completa. Deixa aqui o seu WhatsApp que a gente te manda um link com a nossa reportagem, alguma coisa assim. E aí quando esse cliente deixa esse contato, pronto, ele passou de um ponto para outro. Ou seja, é o gatilho que eu falei para vocês. Aí beleza, então você sabe que essa base de pessoas aqui já são seu leads, já está na sua base de leads. No outro momento, numa outra fase, você oferece um outro conteúdo e você fala o seguinte: olha, conheça os diversos tipos de calçado que evitam as dores. E aí você faz a mesma coisa, pede uma chamada para ação, faz ele deixar algum tipo de ação para você ter certeza. Quando ele faz isso, pronto. Então agora você tem certeza que ele saiu dessa fase de reconhecimento do problema e já está considerando a solução, porque ele quer saber os tipos de calçado que evitam as dores. Depois que ele passou por isso, agora você fala o seguinte: o próximo ponto dele é o ponto de decisão de compra. Então é agora a hora que você tem que convencê-lo. Por que ele tem que comprar na sua empresa? Então você vai explicar, você vai fazer um conteúdo explicando por que o seu sapato é melhor do que o concorrente. Você pode oferecer diversos atrativos para ele. Sei lá, você pode deixar ele usar o sapato por um dia, não sei, para ele saber como é que faz. Você pode dar um desconto, você pode oferecer para ele algum plano diferenciado. Enfim, aí vai de você como é que você pode conquistar o seu cliente. Porque depois que ele já considerou a solução, então o próximo momento é o momento da compra, que ele já está decidido. Aí vai depender só de como que você convence ele, tá? Então, pessoal, pra gente finalizar, eu pergunto para vocês: como que eu começo a organizar tudo isso? É muita coisa, né? É muita coisa mesmo. É por isso que eu falei para vocês que vocês precisam planejar. Mas não tem problema, porque na próxima aula eu vou começar a responder essa pergunta aqui. Então você fica comigo e no próximo episódio a gente continua, beleza? Tchau!